Fala galera, Lucas na área e este aqui é o canal Cadê o Nerd? Galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês largar um joinha aí, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos e no final do vídeo, caso vocês tenham alguma crítica ou alguma coisa a acrescentar, usem os comentários para poder me dar essas críticas, isso sempre ajuda o canal. Pois bem, galera, hoje eu estou trazendo uma análise um pouco diferente, vou estar trazendo uma análise sobre um livro que eu achei fantástico, ele é desse universo maravilhoso que eu amo, que é o universo de Star Wars. O nome dele é Star Wars The High Republic Light of the Jedi. Ele se trata de uma introdução a uma nova era de Star Wars. Essa era ela se passa 200 anos antes de A Ameaça Fantasma. É um livro escrito pelo escritor Charlie Soule. Ele é muito famoso por ter escrito os quadrinhos de Darth Vader, o quadrinho X-Men A Morte de Wolverine, The Rise of Kylo Ren, Lando, entre outros quadrinhos maravilhosos que ele escreveu. Pois bem, na Alta República, por que ela tem esse nome? Porque é o momento do ápice da República, é aquele momento de maior otimismo e expansionismo que a República tem. Então ela está em um crescimento agora, ela está tentando pegar novos planetas, e com a entrada desses novos planetas a ela, né, se juntando à República, ela tem a entrada de novas rotas comerciais, rotas de hiperespaço, que são coisas importantes. E tudo isso se deve à organização e à liderança da chanceler desse grande momento, que é a chanceler Linda SOA, ou como eu prefiro falar, Linda So. Até um tempo eu não sabia que era SOA, depois eu descobri que era. No livro foi utilizado como referência para essa era o otimismo e expansionismo dos Estados Unidos nos anos 60. Então realmente você sente aquele expansionismo, aquela grande confiança de que está tudo dando certo, estamos como tudo está dando certo, vamos continuar crescendo, vamos pegar mais lugares. A República está no seu auge, a Ordem Jedi junto com a República está no seu auge, e se você for parar para pensar, parece que não vai ter uma história, porque assim, se você pensa, se está tudo dando certo, está tudo bem, não tem Siths, não tem um grande vilão para acontecer, então como que o livro pode ser legal? Será que ele vai ser maçante? Como que vai ser? Pois bem, aí é que muitos se enganam. Se você for pensar no momento de expansionismo, que você está desbravando terras novas, você está desbravando espaços novos, você também vai acabar encontrando coisas que estavam escondidas e você não via isso. Então é nesse momento que você tem o aparecimento do grande vilão do livro, que são os Nihils, que são uma espécie de piratas espaciais, bárbaros saqueadores. Eles são os grandes vilões e eles já existiam antes na Ordem Exterior, as pessoas conheciam eles, mas a República não tinha olhos. E como a República começa a ter um expansionismo, começa a olhar para esse espaço que ela não podia ver antes, ela começa a ter problemas com esses saqueadores. Então é aí que começa todo o conto realmente. O livro ele é separado em 3 partes, sendo a primeira parte composta de 18 capítulos e um interlúdio. Essa primeira parte ela é bem frenética, você percebe que ela é muito rápida, mal você percebe, você já devorou páginas e páginas do livro. Por isso que eu te disse, 18 capítulos, mas você lê assim, como se não fosse nada. Tudo se deve porque o começo da história ele é com um grande desastre, que eles falam que é o grande The Great Hyperspace Disaster, né? Que é o grande desastre do hiperespaço. Ele é um desastre de proporções, vamos dizer assim, ele pode destruir um sistema inteiro. E nisso você vê essa frenesia. Então você vê que a República e a Ordem Jedi, junto com a República, eles tentam entrar nesse sistema e salvar a maior quantidade de pessoas possíveis, e tentar impedir que esse desastre ele seja de uma proporção tão enorme assim. Então você devora ali o livro, você lê muito rápido ele mesmo, porque você sempre está querendo saber o que vai acontecer logo em seguida. Mas bem, os Jedi, cara, os Jedi eles são a melhor coisa que tem nesse livro. Tá, é óbvio, né, Lucas? Porque o nome do livro é Light of the Jedi, é a luz dos Jedi, então é lógico que eles vão ser o foco do livro. Sim, só que Charlie Soule, ele tem um modo de contar sobre os Jedi que você se sente aliviado, você se sente eufórico quando eles aparecem e entram em cena para poder fazer alguma coisa. É uma sensação... Pensa quando você viu pela primeira vez o seu maior herói aparecendo. É essa sensação que o Charlie Soule consegue te passar. O livro ele tem uma classificação indicativa para adultos, mas não é porque ele seja sanguinário, porque tenha violência. Não é por isso. Ele acaba sendo um livro muito complexo, ele tem uma
uma carga mais pesada de informações quando você está lendo. Então, por isso ele se torna muito adulto. O livro fala muito sobre justiça, sobre otimismo, altruísmo e principalmente sobre união. Isso você vê bem claro no livro, porque o tempo todo você vê todos os cidadãos da República sempre querendo dar o melhor de si para poder ajudar as outras pessoas. E eles sempre estão repetindo a mesma frase, que é We are all the Republic, ou seja, nós todos somos a República. Ela é repetida várias e várias vezes para todas as ações que eles vão tomar lá dentro. Então você vê essa união muito grande, justamente por causa desse otimismo com a República, aquela confiança que você tem na República. Bem, mas como eu havia dito, o livro ele é bem frenético na primeira parte. Isso é uma grande vantagem para o livro, você sente aquela curiosidade, mas num certo momento ele se torna um pequeno defeito para o livro. Por quê? A primeira parte ela é muito rápida, porém, quando você entra na segunda parte do livro, que é uma parte que explica mais sobre a República atual dessa era, né? A República atual nessa era, sobre a Ordem Jedi, sobre os Nihils em si, e literalmente sobre os Nihils, você tem um capítulo que fala só sobre a organização dos Nihils, ela acaba dando uma desacelerada muito grande. Então, pensa o seguinte, você está naquele pique, você pegou o ritmo, você está devorando as páginas e do nada você tem aquela freada e você sente esse sentimento estranho dessa freada repentina que você tem. Mas não é nada que você não consiga se adaptar à história, ela é muito boa, então você consegue se adaptar e continuar lendo. Mas de fato, The Light of the Jedi, ele é um livro muito bom, ele entrou para os meus favoritos, pelo menos no universo Star Wars. Ele é um livro muito bom, ele é um livro muito bem estruturado, muito bem contado, um livro muito maduro para você ler, é gostoso você ler ele. Eu não sei como está a situação, eu acho que o livro já veio para o Brasil. Quando eu li ele, já faz um tempo, eu li ele mais de uma vez, eu li ele todo em inglês, né? Peguei a versão digital da Amazon, li ele inteiro, e ele é um livro gostoso, você consegue ler ele muito facilmente. Ele tem muita informação, mas você sempre está curioso para saber mais sobre ele. E como eu disse, os Jedi eles são apaixonantes. E não só os Jedi, a República em si é apaixonante. Ela te passa aquela sensação de confiança, ela te passa aquela sensação, aquele sentimento de que você quer que ela dê certo, porque você vê que todo mundo está ajudando todo mundo. E é complicado, porque assim, você sabe que nas prequels você viu aquela República corrupta, decadente. Você sabe como que essa república que você está vendo, essa alta república vai acabar. Mas mesmo assim você ainda tem aquela sensação de, nossa, eu quero que isso dê certo. Eu quero que eles vivam para sempre, que seja maravilhoso. É um sentimento muito bom que eles passam. O livro, ele fecha a história muito bem. É um livro, como eu disse, bem escrito. Ele fecha muito bem. Só que ele fecha a história principal muito bem, mas ele deixa muitos pontos em aberto. Justamente porque ele é o primeiro livro sobre essa nova era do Star Wars e ele quer dar uma introdução para as HQs e livros que estão para vir ainda. Então ele deixa alguns pontos muito abertos para poder ter história, para poder explicar mais para frente. Então você ainda tem muita coisa para poder explorar dentro desse universo agora. E é uma coisa boa, porque fazia tempo que eu não via um livro que te desse, um livro no universo Star Wars, que te desse essa sensação de querer saber mais, adentrar mais nesse universo e pesquisar mais sobre ele. É uma coisa que fazia tempo que não saía, então foi um ponto muito positivo para esse livro. Mas bem, agora aqui acaba a parte de explicação, de análise um pouco mais simples, sem dar spoilers. Quem não quer spoilers, eu indico que pare de ver agora o vídeo, vai ler o livro, depois quiser voltar aqui para também dar uma olhada no que eu falei, complementar com alguma coisa. Eu sempre estou agradecendo muito por isso. Mas bem, vamos começar. Então, como eu disse, a República está num momento de expansionismo, ela está num momento muito otimista dela. Então ela tá desenvolvendo coisas para poder avançar mais no espaço, sair do núcleo dela. E isso não só pelo momento da República, mas também muito pela líder da República naquele momento, que é a Lynda So, a chanceler Lynda So, que ela tem a visão de que ela quer deixar um marco histórico. Além dela querer ajudar os cidadãos, ela quer deixar um marco histórico no universo, um marco dela. Então, o livro ele começa justamente com isso. Lynda So ela está com o seu maior projeto, que ela fala que é o maior projeto da vida dela, que ela chama de Starlight Beacon, que é literalmente um farol. Ele é uma base instalada bem na orla exterior do universo,
que literalmente vai servir como um posto avançado da República. Ele tem o maior templo Jedi fora de Coruscant, né? Então ele vai ter a maior concentração de Jedi fora de Coruscant, justamente para dar apoio para esse povo que vive na periferia, na orla exterior, na parte mais longínqua do espaço, para que eles se sintam acolhidos pela República, para que eles possam, quando tiver algum problema, eles tenham a República e os Jedi por perto. Então, esse Starlight Beacon ele vai servir como esse ponto de referência, esse farol que vai iluminar a orla para todos que quiserem ir para lá. E nisso você está num momento de expansão. Então, além disso, tem novos mundos que foram desbravados, novos mundos que vão ser colonizados. Então, começa com uma nave, que é a Legacy Run, ela viajando no hiperespaço, levando novos colonos para esses planetas recém-descobertos. E nisso que ela está viajando pelo hiperespaço, acontece alguma coisa que eu vou explicar mais para frente, que faz com que a nave se desmantele dentro do hiperespaço e os seus pedaços continuem viajando lá dentro. Conforme o tempo, esses pedaços vão saindo do hiperespaço a uma velocidade acima da velocidade da luz e em sistemas aleatórios, o que acaba ocasionando o grande desastre do hiperespaço. Então, o grande desastre do hiperespaço é literalmente isso. Uma nave se despedaçou no hiperespaço e os seus pedaços começam a cair em sistemas, em planetas, tanto planetas inabitados, mas planetas muito habitados. E muitos desses, eles principalmente caem dentro do sistema Retzal, que é um sistema, assim, não tem muitos planetas habitados, ele tem alguns poucos planetas habitados, porque ele é um planeta mais de agricultura, um planeta mais de produção. E esses pedaços, eles acabam colidindo com planetas, matando bilhões. Então é um desastre, uma proporção bizarra. Os habitantes e os líderes de Retzal, eles mandam um sinal para a República e graças a alguns Jedi e alguns funcionários, alguns militares da República estarem na estação Starlight, porque ela logo ela seria finalmente inaugurada, eles recebem esse sinal e conseguem aparecer rapidamente para poder ajudar. Lembra que eu disse que é bem frenético? Então é justamente isso. Você vê a República chegando, ela correndo para salvar, Jedi em naves, que eles estão, as naves deles, agora eu esqueci o nome das naves, mas os Vectors, agora eu lembrei. Jedi em suas naves Vectors, que são naves parecidas com mosquitos, que tem só dois assentos, que é geralmente para um Jedi e para o seu Padawan, totalmente controlado pela força, são naves maravilhosas, o design delas é maravilhoso. E você vê Jedi em Vectors tentando descobrir como parar destruir esses fragmentos que estão na velocidade da luz, que é uma tarefa vista como impossível você conseguir mirar em uma coisa com uma velocidade tão grande. Você vê também Jedi nos planetas tentando acalmar a população que está tentando fugir desses planetas antes que eles sejam atingidos. É uma coisa muito frenética. Se eu fosse explicar cada detalhe, é muito grande, porque, como eu disse, cada momento é uma história muito peculiar. Você tem um momento que você está querendo, eles estão querendo salvar pessoas dentro de uma nave, de uma estação, e você tem um capítulo que explica só isso, a correria para poder conseguir salvar essas pessoas dentro dessa estação, justamente para você se sentir dentro daquilo, você se sentir naquele desespero para tentar salvar. Então começa desse jeito. Além desse sistema, tem um outro sistema que eles acabam não conseguindo salvar, mas esse sistema eles nem falam muito. Eu acho que vai entrar mais pra frente a problemática desse sistema ter sido destruído justamente por causa disso, mas nesse sistema tem um grande fato que é o aparecimento dos Nihils. Eles aparecem lá depois que os fragmentos atingem um dos planetas populosos, as pessoas estão fugindo nas naves e eles aparecem, destroem as naves e saqueiam inteiro. E eles têm a fama de não deixar ninguém vivo, então é uma coisa bem brutal. E nisso, depois que passa tudo isso, a chanceler ela fica com medo de deixar desse desastre voltar a acontecer, porque ninguém sabe o que realmente aconteceu. Até então ninguém nem sabia que era uma nave que tinha sido despedaçada no hiperespaço. Depois eles descobrem, por causa de um compartimento, que eles descobrem que um dos fragmentos tem vida dentro dele. Você vê um dos Jedi que eu acho mais fantástico, que é o Buryaga, que é um Jedi Wookiee, que ele percebe que esse fragmento tem vida dentro dele e eles conseguem salvar essas pessoas lá dentro, e eles descobrem que era uma nave, que era a Legacy Run, que se despedaçou no hiperespaço. Mas ninguém sabe exatamente o porquê. E aí, com medo de que esse desastre aconteça novamente, a Linda Su ela emprega muito dos recursos da República
com alguns cientistas para poder desenvolver alguma coisa, algum cálculo que descubra o que realmente aconteceu e como prever que os outros fragmentos que ainda estão no hiperespaço, porque eles acham ainda que nem todos caíram, onde que eles possam vir a cair, para poder resgatar antes que aconteça algum desastre maior. Então ela emprega muitos dos recursos para isso, compra várias máquinas, você vê a introdução dos Santecas, aquele mesmo Santeca da família Santeca que aparece no Star Wars, na nova trilogia. A família dele, bem antigamente, na verdade, eles eram famosos cientistas que conseguiram fazer a expansão muito grande do hiperespaço, eles entendiam o hiperespaço como ninguém. Então, você vê ela empregando muito recurso financeiro, muito recurso da República com droids para poder fazer uma rede, para poder descobrir, fazer o cálculo desse desastre e descobrir o que aconteceu. E com medo de que aconteça novamente, até que eles descubram o que realmente aconteceu, ela decide fechar todas as rotas de hiperespaço da orla exterior. O que é um grande problema, porque você pensa, muitos desses planetas não têm produção própria. Eles vivem de comércio exterior e para você conseguir alcançar esses planetas, que são distâncias bizarramente enormes, você precisa das rotas de hiperespaço. E então ela fecha. E você vai vendo com o tempo o desenrolar do que acontece por causa disso. Você vê pessoas racionando comida, problemas acontecendo, mas ela não vê outra solução a não ser fechar as rotas de comércio, fechar as rotas de hiperespaço. Com o tempo eles descobrem, eles pesquisam e finalmente eles descobrem que quem foi o grande causador de todo esse problema são os Nihils. Por quê? Os Nihils, eles são muito famosos por aparecer e desaparecer dos lugares sem que ninguém perceba, em lugares inóspitos, ninguém sabe como eles aparecem lá. Por quê? Eles têm... vamos explicar primeiro quem são os Nihils, a organização dos Nihils, porque é muito importante. Ela não para a República, até então, ela era um pequeno grupo de saqueadores, mas na verdade ela é um grande grupo, ela tem milhares de integrantes dentro dela e ela é bem organizada hierarquicamente. Ela é dividida em Tempest Runners, que são os líderes, né? Os grandes líderes, são os 3 grandes líderes. Lorna Dee, que comanda a nave Lorna Dee, ela nem quis pensar no nome, certo? Kassav Milico, que dirige, ele é um dos mais bárbaros que tem e ele é comandante da New Elite, e Pan Eyta, que ele comanda a nave Elegancia. Esses Tempest Runners, eles têm seus subordinados, que aí vai dividir em várias classes. Você tem os Clouds, né, que são as nuvens, você tem as tempestades, você tem várias classes abaixo deles. E para eles chegarem nos lugares, eles têm, além deles 3, eles têm o que eles chamam de o olho dos Nihils, Eye of the Nihils, que é o Markian Ho, comandante da nave Gaze Electric. E por que ele é chamado assim? Porque dizem que ele tem a habilidade de enxergar por entre as rotas de hiperespaço. E é desse jeito que eles chegam nos lugares. Eles têm desvios que eles conseguem fazer por dentro das rotas de hiperespaço para chegar em lugares que ninguém consegue chegar. E depois você descobre que na verdade não é que ele tem essa habilidade, ele usa uma outra pessoa que também é uma Santeca, que não deveria nem estar viva, ela teve a sua vida prolongada, ela é muito velha e ela tem a habilidade de enxergar as rotas de hiperespaço, por isso que ela consegue traçar novas rotas como ninguém. Então, nisso é que acontece o problema. Por quê? Como eu disse, eles navegam entre as rotas de hiperespaço. E uma das naves deles, uma das naves menores, ela acaba passando bem na frente da rota da Legacy Run, que faz com que a Legacy Run tenta desviar para poder não bater, né? E ela acaba se despedaçando. Então a culpa no final é toda dos Nihils, você acaba descobrindo o que é deles. E quando a República finalmente conhece, ela tem seus olhos totalmente voltados para ele, percebe que eles não são um pequeno problema e sim um grande problema. E aí decide eliminar de uma vez por todas, empregando tanto a força da República quanto a força dos Jedi. Você tem uma grande guerra no final, no qual na verdade é tudo um plano do Markian Ho. Você descobre que toda essa confusão não foi um acidente, foi tudo um plano do Markian Ho. Markian Ho mandou o grupo do Pan Eyta para tal lugar, para que a nave dele cruzasse exatamente onde estava a nave do Legacy Run, para acontecer todos esses problemas, porque ele queria que a organização dos Nihils se tornasse uma coisa maior do que saqueadores. E
ele começa a eliminar algumas pessoas que são problemas para ele. Por exemplo, o Kassav. Ele joga o Kassav e o grupo inteiro deles em rota de colisão com a República. E a República destrói, né, com a ajuda do Mark Hall, porque o Mark Hall vai lá e sabota eles, né? Então a República elimina eles e a República começa a acreditar que finalmente eliminou os Nihils e não tem mais problema. Abre as rotas comerciais, abre as rotas de hiperespaço, faz a estreia do Starlight Beacon e tudo fica normal. Mas você descobre que não, que na verdade era tudo um plano do Mark Hall. E pior até, você tem uma história que você passa em paralelo, que de início você acha que não é grande coisa. É uma história que passa com um grande Jedi que é o Loden Greatstorm e o padawan dele. Um dos melhores Jedi, é um Jedi Twi'lek, que ele passa a sensação de confiança. Ele é o símbolo dos Jedi para mim. Ele e a Ivar Kryst, que é a grande Jedi, que tem uma habilidade fantástica, que ela conecta as mentes dos outros Jedi, e ela que ajuda a resolver o problema da Legacy Run, né, no sistema Retzel, justamente porque ela interliga as mentes dos Jedi. Ele acaba tendo vamos dizer assim, acaba ocorrendo um problema num planeta onde eles estão. Alguns dos Nihils, eles sequestram uma família, parece que é uma história nada a ver, ele vai tentar se resgatar e no final ele acaba sendo sequestrado junto com um dos integrantes da família. E no final ele se encontra com o Mark Hall, né? Ele está preso, ele se encontra com o Mark Hall e você descobre que foi tudo um plano do Mark Hall. Ele queria realmente pegar um membro da Ordem Jedi, ele só não sabia que ele ia pegar um membro tão importante e tão grande para a Ordem Jedi. E pior de tudo, você descobre que o Mark Hall ele tem um jeito de nerfar os Jedi, porque naquela época os Jedi eles estavam no topo. Você vê umas habilidades ridículas. Eles desviam um pedaço de uma nave com combustível líquido que ia entrar em colapso junto com o Sol do sistema Hetzel e ia causar uma explosão bizarra. Eles desviam usando a força de outros planetas. Você vê que os Jedi eles têm uma força bizarra nesse, não tem nada a ver com os Jedi que a gente conhece. Aí você descobre que é tudo uma parte do plano de Mark Hall. E não só isso, o sequestro do Loden Greatstorm também foi uma parte do plano dele. Os Jedi eles estão naquele momento mais alto de força. Você vê Jedi desviando pedaços. Por exemplo, lá no sistema Retzel tem um pedaço da Legacy Run que está cheio de combustível líquido de Tibanna que vai entrar em colapso com o Sol do sistema. E os Jedi, eles de longe do pedaço, usando a força, eles desviam esse pedaço. Então é bizarro o nível de poder que esses Jedi têm nessa época. E você acaba descobrindo um pouco do porquê disso. Por quê? O Mark Hall ele nerfa os poderes do Loden Greatstorm. Então ele mostra que ele consegue, ele sabe o porquê que os Jedi têm aquela força, ele sabe como nerfar a força deles. E como ele faz isso? Ele prende o mestre, né, o Loden Greatstorm, dentro de uma prisão onde tem vários outros prisioneiros que estão cada um presos em uma máquina de tortura. E ele fica constantemente torturando essas pessoas. Por quê? Ele fala que o pai dele sabia como diminuir a força dos Jedi e era simplesmente distraindo os Jedi usando a dor, o sofrimento, o ódio de outras pessoas que estavam por perto. Isso acabava deixando o Jedi ele desequilibrado, ele não conseguia se concentrar para poder usar a força. Então você finalmente descobre que assim faz muito sentido os Jedi da Velha República serem tão mais fracos do que os Jedi da Alta República, porque a Alta República é aquele momento de otimismo, tá tudo no alto, todo mundo tá feliz, todo mundo tá confiando nos Jedi. E o momento da Velha República, você vê que as pessoas não estão mais confiando tanto nos Jedi, tanto que quando o Imperador chega e fala, eu matei todos os Jedi porque eles queriam roubar o poder da República de nós. E todo mundo acredita. Então, os Jedi eles estavam mais fracos por causa da dor, do sofrimento, do medo que todo mundo tinha naquela época. Diferente da Alta República, que é um momento de otimismo, então os Jedi são fortes. Então ele mostra, é bem interessante porque isso nos dá a abertura de entender o porquê que os Jedi foram tão nerfados, o que aconteceu para eles ficarem tão mais fracos desse jeito. E isso é uma coisa que o próprio mestre Windu, ele fala no filme pro Yoda. Ele chega pro Yoda e fala, eles acham que a Ordem é a mesma coisa do que era antigamente, a gente não é mais do jeito que a gente era antes. Porque ele sabe que eles não têm mais o mesmo domínio sobre a força como eles tinham antigamente. Então é fantástico. E aí o livro ele acaba exatamente assim. Você tem no final uma comemoração com a inauguração do Starlight Beacon.
Nem todas as pessoas estão realmente felizes, porque o Great Storm ele foi sequestrado, eles acham que ele foi morto, na verdade. Então, o aprendiz dele, algumas pessoas que estavam com ele, que conheciam ele, acabam não ficando felizes. Você vê o Skir, que é o Jedi Trodashano, ele perdeu um braço no meio da guerra contra o Kassav. E outra coisa é que a grande Jedi que estava com ele, que ela ia ser a líder, ela ia ser a mestre que ia estar em comando lá na Starlight Beacon, ela acabou morrendo nessa batalha que teve, e ele tinha uma ligação muito forte. Você vê que ele não está naquele melhor momento dele, ele está triste por ter perdido ela. E aí você termina com a Ivar Kryss, ela recebendo a ordem dela ser ela que vai ser a nova administradora do Starlight Beacon, ela que vai ser a líder lá dentro do Templo Jedi que vai estar lá dentro. E você termina com ela e com um amigo dela, eles conversando, eles têm uma ligação mais próxima. Não vou entrar em muitos detalhes, mas eles acabam tendo uma visão do futuro e de criaturas esquisitas, que vai ser uma introdução para as HQs e livros que vai ter, que você tem uma nova criatura que é um bicho feito de planta, que ele consegue controlar as pessoas, e é exatamente isso. Então é fantástico, ele terminou um arco certo e começou já com uma explicação, deixou alguns pontos abertos. Você não sabe o que aconteceu com o Mark Hamill, com o Great Storm, você não sabe o que aconteceu com eles, então ainda tem muito ponto para explicar. Ele deixou o universo bem preparado para você ficar com fome de saber o que vai acontecer. Então é um livro fantástico, ele te prende a atenção. Eu realmente gostei muito e eu aconselho a pessoas que gostam do universo Star Wars, leiam ele. Ele é um livro muito bom. Mas bem, pessoal, ficou um vídeo um pouco comprido, eu fiz uma explicação um pouco melhor sobre tudo. Caso eu tenha esquecido alguma coisa, vocês já tenham lido o livro, avisem aí. Se eu tiver errado alguma informação também, avisem aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, valeu e falou!